boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Conte aí como é que estão os estudos. Tá difícil? Estudar pelo computador cansa o olho? Falta de atenção? Perder um pouquinho do tempo nas redes sociais? São coisas que estão afetando a todos, a todo mundo. Tem que focar, não perder o foco, acreditar, seguir em frente, tá bom? Conselhinho aí da semana. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de sociologia. E semana passada vimos Bourdieu. Esta semana veremos um outro nome muito importante da sociologia contemporânea que se chama Anthony Giddens. Vamos lá ver quem é o Anthony Giddens. Vamos procurar aqui a apresentação. Bom, vou aumentar aqui para vocês. Beleza. Quem foi esse tal de Anthony Giddens? Quando ele viveu? Onde ele viveu? O que ele fez? Por que falamos dele? Por que é importante? O que trouxe de contribuição para a área das ciências sociais? E aí vale a pena falar que ciências sociais, frisar que é ciências sociais, não é só sociologia. Tem sociologia, ciência política e antropologia, tá bom? Então, o Anthony Giddens, ele nasceu no século passado, no século XX, passou aí nasceu no entreguerras. É interessante que ele pega, é interessante citar a época que nasceu, porque ele vai pegar o fim de um pensamento, o fim de uma lógica de vida e vai ver a inauguração de uma nova forma de se viver, de se compreender no mundo, de se compreender o mundo e se compreender dentro deste mundo. E é justamente sobre isso que ele fala. Enfim, ele é britânico, tá? Considerado um dos maiores nomes da contemporaneidade. Ele tem uma perspectiva um pouco diferente sobre os clássicos, né? Em comparação aos clássicos, né? Ele vai vai elaborar a teoria da estruturação, vai colaborar politicamente com um novo modelo do estado do bem-estar social inglês, trabalhando a terceira via, que seria, de alguma maneira, passando um pouco da responsabilidade de execução dos serviços estatais para... Desculpa, foi sem querer. Para ONGs, né, organizações não governamentais, OCIPs, empresas privadas, parcerias públicos-privadas, porque, de alguma maneira, ele vai dizer que o Estado não tem pernas, embora ele não seja um defensor completo do neoliberalismo. Beleza? Então, vamos lá. Aí tem uma obra dele que se chama As Consequências da Modernidade, que é muito importante, né, de grande relevância, essa obra, que vai defender a ideia de que vivemos uma época que os costumes oriundos da modernidade, iniciada lá no Iluminismo, ela sofre uma quebra ou uma transformação, um processo de transformação, tá? E que isso vai se radicalizando, isso vai sendo pintado com cores cada vez mais fortes ao passar do século XX.
e que as tradições vão perdendo lugar para as tradições que tinham lugar privilegiado nas sociedades pré-modernas, pré-capitalismo, ou no meio do surgimento do capitalismo, ele começa a decair. Né? A tradição começa a perder o seu valor, começa a perder o seu prestígio. E aí, obviamente, que na hora da aula você escolhe um horário silencioso, mas sempre passa alguém fazendo um barulho, obviamente, né? Enfim, mas não vamos perder o rebolado jamais, nunca, em tempo algum, tá bom? E aí, o que a gente vê? O que a gente percebe? Existe um movimento, né? Essas tradições de uma sociedade mais coesa, de alguma forma mais unida, podendo ou não haver uma coerção ou não, de Durkheim na cabeça, tá? Mas esse movimento, esse processo na modernidade, vamos aqui colocar que quando ele fala de modernidade, ele fala do iluminismo para cá, mas ele localiza mais essas transformações no século XX, ao longo do século XX. Um pouquinho do XIX e para o XX, tá? Então, você perde esses laços fortes que os indivíduos têm consigo, com o grupo, tá bom? E ele vai inaugurar um termo, ele vai cunhar um termo, reflexidade moderna. A reflexidade da vida social moderna consiste no ato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas práticas, alternando assim constitutivamente seu caráter. Professora, a primeira senhora vem com estruturas estruturadas e estruturantes do Bourdieu, e agora a senhora vem com a reflexividade que é renovada na informação que é renovada. Assim não dá, professora. Vai ficar confuso, professora. É melhor explicar. Vou explicar para vocês. Então, todas as práticas, todos os atos que os trabalhadores, que as pessoas, os indivíduos, os seres humaninhos têm na sociedade, cada vez mais, ela não é feita a partir de uma tradição, e sim baseada num método, ou melhor, num cálculo racional do indivíduo. Então, é a extrema da extrema vivência, experiência do racionalismo. É a racionalidade, é o racionalismo exacerbado em todas as ações do indivíduo. Então, o tempo inteiro que a gente está agindo, a gente está racionalizando e refletindo sobre as ações, e refletindo sobre a racionalidade que nos guia em nossas ações. Em intenções também, tá? Isso é uma reflexividade moderna, tá? E aí, ó, que bonitinho, eu adoro a Mafalda. Só para uma caricatura para vocês entenderem essa reflexividade. Justo a mim me coube ser eu. Quando que o indivíduo vai ficar pensando que poderia nascer em outra família, nascer? É uma reflexividade alta, com fluxo de informação e revisitada o tempo inteiro, tá? Então ele vai defender que essa ideia de modernidade reflexiva, melhor do que reflexividade moderna, existe porque os processos industriais, as tecnologias, principalmente também as questões da nossa sociedade moderna, valorizar o conhecimento técnico, ter como lema ou como teoria que embasa a nossa ação o positivismo. Professora, a senhora toda hora encaixa o positivismo em algum lugar. O positivismo ele não cria exatamente as condições. E também não é só ele
que embasa as ações, tá? Por isso que sociologia é meio caótica aqui, mas não é não, vamos lá. Essa valorização da tecnologia, do conhecimento científico, principalmente do conhecimento científico e da racionalidade, valorizando as sociedades industriais e modernas, é um pressuposto teórico positivista. Então, se eu valorizo ao dizer, vamos lá, fazer um discurso, eu vou valorizar a tecnologia, eu estou me valendo, estou utilizando um pressuposto teórico do positivismo para embasar o meu posicionamento político, cultural, etc. Entenderam? A coisa é assim, tá? É um contínuo, é uma continuidade. Nunca não, existem as revoluções, né? Enfim, para Giddens, o mundo no qual vivemos é carregado de perigos, carregado e perigoso. Carregado porque é pesado, é árido, é cansativo, tá? É um cenário que auxilia, portanto, a enfraquecer a ideia de que a modernidade levaria ou resultaria numa ordem social, ou seja, numa organização social feliz, segura, tranquila, com progresso, com todo mundo acessando as internets, entendeu? Com todo mundo com acesso a computador, a celular, transporte público bom, saneamento básico, luz elétrica, tudo. No fundo, o que nós vimos foi a dissolução dos laços tradicionais, uma acentuação dessa valorização do cientificismo e uma desigualdade na hora da distribuição desses valores, dessas riquezas, dessas... Não é riqueza, porque ele não fala riqueza, tá? Mas vamos botar aqui recursos. Então, de acordo com Giddens... Opa, não era para fazer isso não, era para botar aqui assim rapidinho, para ficar mais fácil. Isso tudo traz um risco, porque a gente também não confia. O tempo inteiro a gente está desconfiando, meio um tanto neurótico. E achando que conhece as coisas porque tem contato, mas esse contato não é aprofundado. Então, vivemos aqui, ó, no mundo do leviano, do leve, né? Do bonitinho aqui por cima, do trivial. A aprofundar o conhecimento que é bom, neca de pitibiriba. Enfim, uma sociedade de risco é uma sociedade que tem falta de controle na produção do seu conhecimento perito, e gera uma desorientação provocada por essa falta de controle nas práticas sociais. A reflexividade diz respeito a uma sociedade em que as condições que vivemos são cada vez mais resultado das nossas próprias ações. Inversamente, nossas ações vivem cada vez mais a administrar ou enfrentar os riscos e oportunidades que nós mesmos criamos. Professora, de novo, ficou meio confuso. Vamos lá. Devagar, com calma, que vai dar tudo certo. O que ele quer dizer? Existe um fluxo de informação e uma produção de conhecimento muito grande. Contudo, nós, indivíduos, seres humanos mortais, simplórios, simples, tá? Comuns, não temos acesso a essa produção desse conhecimento mais elaborado, mais refinado, tá? Achamos que conhecemos, porque podemos abrir o computador e ter acesso a tudo. Contudo, não procuramos, não nos aprofundamos. Mas a sensação que nós temos é que é sensação de conhecimento. E acabamos agindo contra essa produção, criando risco para nós. Tá bom? É o exemplo do... Aqui, ó.
acabei botando no final, mas vamos botar aqui, ó, a questão do termômetro infravermelho. A gente teve acesso a um artigo, uma conversa, a uma matéria de jornal que suspeitava que o termômetro infravermelho poderia fazer mal. Ao invés desses indivíduos na sociedade, tipo, indivíduos normais, comuns e aleatórios, pesquisarem, perguntarem, irem para o jornal, mandarem carta, enfim, procurar, pesquisar, sai criando novos fatos sociais, como o infravermelho faz mal, e não medem a temperatura para saber se tem o coronavírus ou não, se a temperatura está alta, se expondo ao risco de pegar o vírus, entendeu? Assim como esse tipo de risco, existem outros, tá? E aí o Giddens vai falar muito sobre risco ambiental também, mas aí é outro capítulo, beleza? Enfim, aí existe uma desconfiança que os indivíduos têm. Ele vai falar nos sistemas abstratos. Esses sistemas, na verdade, vão tratar, vão abordar a concepção de tempo e espaço que nos organiza, tá? Coisas que a princípio a gente acha que não existe. O clima-tempo, o centro de operações do Rio, entre outros sistemas peritos que nós vemos por aí, que são sistemas de segurança. Reconhecimento facial é um sistema perito, tá? Achamos mais uma vez que conhecemos e não conhecemos. Colocamos cada vez nossos dados mais na rede, mas nossos dados são vendidos. Mais uma vez, nos colocamos em situações de risco, sem necessariamente conhecer a produção desse conhecimento técnico, beleza? Enfim, aí eu trouxe um exemplozinho para a gente analisar, que são os 10 argumentos que provam com toda certeza que o homem não foi à Lua, tá? Porque eles pegam, aí são os fatos sobre as fotos, ausência de estrelas, sombras, bandeira que tremula, pegada no solo, enfim. Vai falando aí e utilizando argumentos pseudocientíficos, tá? E aí, como é que a gente, de alguma forma, percebe ou se liga, presta atenção que existe uma nova forma de produção, ou melhor, disseminação contra a produção do nosso conhecimento, ou melhor, um estímulo da ação do indivíduo a não acreditar numa produção do conhecimento científico comprometido e responsável, tá? Então você dissemina um movimento de não acreditar na ciência. Ora bolas, professora. Há 5 minutos atrás a senhora criticou a ciência, criticou o positivismo. Eu critiquei um estilo de ciência, não a ciência em si, tá? Isso, e essa pegadinha, já vi 2 questões dessa no Enem, se eu não me engano, 2013, tá bom? Então, alguns itens aí que nos mostram, que nos revelam esse movimento, não é anticientífico, não é isso, mas esse movimento anticrença na ciência, esse movimento que diz: vou criar uma narrativa para disputar os espaços políticos e segue o baile. Narrativa com falso formato científico. A ausência ou a falta de metodologia, teoria que embasa essas teses, tá? Aí tem uma que eu gosto muito, que é a utilização de argumentos políticos e ideológicos para comprovar seus posicionamentos
pessoais. De interesses pessoais, tá? E o último, que é muito interessante, já deixando a deixa largando aí, soltando a deixa para o próximo autor, que é o deslocamento do foco de atenção dos acontecimentos, dos fatos políticos, tá? Dos acontecimentos sociais para um outro tipo de acontecimento, que muitas das vezes não existe, é apenas um fato criado, no sentido criado para tirar a atenção do outro. Enfim, é um pouco confuso, na verdade é complexo mesmo, não é tão tranquilo. Espero ter conseguido explicar, fiz até um roteirinho, né, aqui, mas não sei se deu conta. Bom, qualquer coisa, mandem dúvidas, provocações, comentários, estou à disposição. Um abraço e se hidratem, e hidratem o coleguinha. Tá bom?